Durante anos, Lívia acreditara que a vida finalmente entrava no eixo. Depois de décadas de tropeços, perdas e batalhas silenciosas, ela enfim encontrara algum equilíbrio: um emprego estável na biblioteca municipal, um pequeno apartamento ensolarado e uma rotina tranquila que começava a lhe parecer um lar. Mas tudo aquilo começou a ruir em uma tarde comum de outubro. Ela acabará de receber um telefonema do advogado da família, um homem sisudo que raramente procurava alguém sem motivo sério. Ele pediu que fosse ao escritório, para tratar de um assunto urgente relacionado ao espólio de seu pai. A palavra espólio gelou seu estômago. Seu pai, Rogério, morrera há 6 anos. O que ainda poderia haver para se discutir? Quando chegou à sala revestida de madeira escura, deparou-se com o advogado segurando uma pasta antiga, desgastada, como se tivesse sido guardada ali por décadas. Seu pai deixou algo para você, algo que nunca lhe contaram, disse ele, empurrando os papéis na direção dela. O conteúdo parecia um punhado de documentos aleatórios, mas entre eles havia uma carta amarelada, selada com cera rachada. O nome dela estava escrito na frente, em caligrafia trêmula. As mãos de Lívia começaram a suar. Ela rompeu o lacre. As primeiras linhas já foram suficientes para fazer o chão desaparecer sob seus pés. Minha filha, se você está lendo esta carta, então já não estou mais aí para explicar-lhe tudo como deveria. Há segredos que sua mãe e eu mantivemos de você, acreditando que era a única forma de protegê-la. Mas a verdade pesa, e não quero deixá-la carregando uma vida inteira de mentiras. Lívia inspirou fundo, sentindo o ar rasgar seus pulmões enquanto avançava pela carta. O segredo era claro e destrutivo: Rogério não era seu pai biológico. E pior, toda a família sabia. A carta explicava que, antes do casamento, sua mãe havia vivido um breve romance proibido com um jovem de outra cidade. Ao descobrir a gravidez, a família pressiona Rá para que ela se casasse com Rogério, que aceitou criar a criança como sua. O testamento deixado por esse homem, o verdadeiro pai de Lívia, fora ocultado por todos, temendo que a verdade viesse à tona e destruísse a imagem perfeita da família. O testamento revelava não apenas sua existência, mas também que ele deixará para Lívia uma pequena propriedade rural, e uma carta onde afirmava querer conhecê-la, se algum dia fosse possível. Ele morrera antes de ter a chance. Lívia largou a carta sobre a mesa. Sentia o rosto ardendo, o coração descompassado. Vocês sabiam? Ela perguntou ao advogado, a voz quase um sussurro. Sua família me pediu que mantivesse tudo em segredo. Até agora. Era como se sua história inteira tivesse sido reescrita sem sua permissão. Cada lembrança ganhou uma nova cor. As ausências da mãe, as brigas abafadas, o jeito estranho como os tios mudavam de assunto quando ela entrava na sala. Tudo fazia sentido de uma maneira cruel. E, acima de tudo, ela teve de encarar a pergunta que doía mais do que todas: se todos mentiram para ela durante a vida inteira, em quem ela poderia confiar? A partir daquele dia, Lívia entrou em uma jornada forçada, uma busca pela própria identidade. Precisaria enfrentar a mãe, revisitar lugares que nunca imaginou, conhecer pessoas ligadas ao homem que deveria ter sido seu pai, e reconstruir a própria história. Mas no fundo, a verdade mais dolorosa não era a mentira em si. Era perceber que, para descobrir quem realmente era, ela precisaria abandonar a vida estável que havia construído. E aceitar que, às vezes, a verdade chega tarde demais, mas ainda assim exige ser encarada. Lívia caminhou pelas ruas como quem flutua, cada passo pesado como se o chão sugasse sua energia. A pasta com os documentos parecia queimar em suas mãos. O vento frio de outubro cortava seu rosto, mas ela mal percebia. Tudo o que conseguia ouvir era sua própria respiração irregular, e, ao fundo, a frase devastadora da carta: Rogério não é seu pai biológico. Quando chegou ao apartamento, trancou a porta com mais força do que pretendia. Jogou a pasta sobre a mesa e se deixou cair no sofá,
abraçando os joelhos, tentando se esconder do mundo que insistia em desabar. Por um longo tempo, ficou ali imóvel. Até que finalmente criou coragem para enfrentar a única pessoa que ainda podia confirmar, ou negar, tudo aquilo. Pegou o celular. As mãos estavam tremendo quando discou o número da mãe. A chamada tocou uma vez. Duas. Trace. Alô? A voz familiar soou do outro lado, calma, quase carinhosa. Lívia, aconteceu alguma coisa? O peito de Lívia se apertou. Parte dela queria chorar. Outra queria gritar. Mãe, ela engoliu em seco. Preciso falar com você. Agora. Houve um breve silêncio, curto demais para ser casual. Você recebeu uma ligação do advogado, não foi? A mãe perguntou, a voz mais baixa, tensa. A confirmação caiu sobre Lívia como um golpe. Então você sabia, sussurrou ela, sentindo algo dentro de si se romper. Filha, por favor, venha até aqui. Eu explico tudo. A voz da mãe tinha um tom urgente, quase suplicante. Lívia hesitou, mas sabia que fugir não resolveria nada. Estou indo. A casa da mãe ficava a 40 minutos dali, mas naquela noite a viagem pareceu interminável. Quando estendeu a mão para tocar a campainha, notou que estava gelada. Antes que pudesse pressionar o botão, a porta se abriu. A mãe estava ali, com os olhos marejados, como se já esperasse exatamente o que aconteceria. Entra, minha filha. Por favor. Lívia passou pela porta sem dizer palavra. Sentaram-se na sala, uma de frente para a outra, separadas apenas pela mesinha de centro, mas, emocionalmente, pareciam estar em planetas opostos. Eu sempre quis te contar, começou a mãe, apertando as mãos nervosamente. Mas sua avó? Seu avô, e até o Rogério, todos achavam que era melhor assim. Que você precisava de estabilidade, uma família normal. Normal? A palavra saiu carregada de amargura. E mentir para mim durante a vida inteira é normal para você? A mãe respirou fundo, lutando para manter a voz firme. Eu tinha medo, Lívia. Medo de você me odiar. Medo de destruir tudo que construímos. Lívia desviou o olhar. Uma parte dela queria abraçar a mãe. A outra queria se afastar para sempre. E quem era ele? Perguntou, finalmente. Meu pai biológico. A mãe fechou os olhos por um instante, como se estivesse voltando no tempo. O nome dele era Caio. Caio Alencar. Sua voz saiu trêmula. Nós nos conhecemos quando eu tinha 20 anos. Ele era diferente. Inteligente, gentil, mas tinha uma vida complicada, cheia de conflitos com a própria família. Tivemos um caso breve, mas intenso. E quando descobri que estava grávida, ele quis assumir. Ele queria você, Lívia. Um arrepio percorreu o corpo da jovem. E por que ele nunca me procurou? A mãe hesitou. Então respondeu: porque ele não sabia onde você estava. Seus avós me forçaram a cortar contato com ele. Ele tentou, várias vezes. Mas eles sempre deram um jeito de afastá-lo. O estômago de Lívia revirou. Então vocês não esconderam só de mim. Esconderam dele também. A mãe começou a chorar, lágrimas silenciosas, que escorriam como se anos de culpa finalmente encontrassem saída. Eu nunca me perdoei por isso. Por um momento, a única coisa que se ouvia era o tic-tac do relógio na parede. E o testamento? Lívia perguntou, com a voz endurecida. Por que esconderam isso também? A mãe respirou fundo. Porque, no fundo, todos tinham medo de que você quisesse saber mais. De que procurasse a verdade. De que amasse ele mais do que ao Rogério. O coração de Lívia apertou. Não era a raiva que ela sentia naquele momento. Era algo pior. Era a perda. A perda de uma história que deveria ter sido sua. A perda de um pai que ela nunca conheceu. A perda da confiança na própria família. Quando levantou para ir embora, a mãe tentou segurá-la. Por favor, não vai assim. Mas Lívia se afastou. Eu vou descobrir tudo, mãe. Nem que eu tenha que vasculhar cada memória que vocês tentaram enterrar. Não posso mais viver na mentira. E saiu,
deixando a porta se fechar lentamente atrás de si. Naquele momento, enquanto o ar frio da noite tocava seu rosto, ela percebeu algo: a vida que acreditava conhecer havia acabado. E a busca pela verdade, sua própria verdade, estava apenas começando. A madrugada já avançava quando Lívia finalmente chegou em casa, mas o sono parecia impossível. A pasta antiga repousava sobre a mesa, como um animal vivo, à espreita. Ela tentava evitar, mas algo ali parecia chamar por ela, quase como se quisesse revelar mais do que estava escrito. Depois de alguns minutos lutando contra a própria ansiedade, decidiu abrir novamente o envelope do testamento. E foi então que percebeu algo que não havia notado antes. Havia um segundo envelope, menor, preso ao fundo da pasta, selado com a mesma cera rachada, mas este não estava endereçado a ela. Só dizia: entregar a minha filha, quando chegar a hora. O coração de Lívia acelerou. O que seria importante demais para só ser entregue no momento certo? Com cuidado, ela rompeu o lacre. Dentro, havia uma única folha dobrada e um cartão de visita envelhecido. A mensagem na folha era curta demais para não parecer urgente. Se você está lendo isto, sua vida pode estar em risco. Procure Augusto Brandao. Ele sabe a verdade. E sabe quem tentou nos impedir. As palavras finais estavam rabiscadas, como se tivessem sido escritas às pressas: não confie em ninguém da família Alencar. Uma onda de frio percorreu as costas de Lívia. Família Alencar. O sobrenome de seu pai biológico. Ela pegou o cartão, desgastado, com as bordas amareladas. Um endereço escrito à mão indicava uma casa no interior, distante dali. Aquela noite, Lívia quase desistiu. Toda a parte racional em sua mente insistia que aquilo era loucura, que devia parar, respirar, enfrentar tudo com calma. Mas então algo aconteceu. Um ruído seco. Como se algo tivesse caído na cozinha. Lívia congela. O apartamento estava em completo silêncio, mas ela tinha certeza absoluta de que não fora sua imaginação. Se levantou devagar, sentindo o coração martelar no peito. A luz fraca do corredor criava sombras distorcidas nas paredes, e cada passo parecia ecoar mais alto que o anterior. Quando chegou à cozinha, tudo parecia normal. Geladeira fechada. Janelas trancadas. Utensílios no lugar. Até que viu. No chão, perto da porta dos fundos, havia marcas de lama. Pés. 2 passos apenas, como se alguém estivesse ali, e tivesse recuado. Mas ela não saíra durante a chuva. E a porta estava trancada. Lívia sentiu a garganta secar. Correu até a porta. Tremeu ao girar a chave. Estava destrancada. Ela recuou, o corpo inteiro arrepiado. Alguém estivera ali. Ou ainda estava. Correu para a sala, pegou a pasta e o envelope pequeno e enfiou tudo dentro de uma mochila. Não pensou 2 vezes, saiu do apartamento e chamou um carro por aplicativo, sem olhar para trás. Enquanto o veículo se afastava, Lívia olhou pela janela do banco traseiro. No alto do prédio, no último andar, uma luz se acendeu. A luz do seu apartamento. E então, por um segundo que pareceu eterno, viu a silhueta de alguém passando em frente à janela. Alguém que não era ela. O carro acelerou pela estrada vazia. Lívia apertava o cartão de visita entre os dedos trêmulos. O nome parecia vibrar no papel. Augusto Brandao. Ela não sabia quem era. Não sabia o que seu pai biológico queria que ela descobrisse. Não sabia por que sua família escondia tudo aquilo. Mas agora tinha certeza de algo. Alguém estava tentando impedir que ela descobrisse a verdade. E o jogo mortal estava apenas começando. A estrada para o interior parecia infinita. A madrugada já se aproximava do amanhecer quando Lívia finalmente chegou à pequena casa indicada no cartão. A construção era simples, com janelas estreitas e o telhado gasto pelo tempo. Ela respirou fundo, bateu 2 vezes. Por um momento, silêncio. Então, passos lentos se aproximaram,
e a porta se abriu apenas o suficiente para revelar um par de olhos atentos, cinzentos e desconfiados. Você é a filha de Caio, disse o homem, antes mesmo que ela pudesse se apresentar. Lívia engoliu em seco. So, Lívia. A porta se abriu por completo. Augusto Brandão era um homem idoso, mas ainda firme, com uma expressão que carregava peso, peso de quem viu demais. Eu imaginei que chegaria algum dia, murmurou, deixando-a entrar. Dentro da casa, pilhas de pastas e documentos ocupavam mesas e estantes. Havia fotos antigas, recortes de jornais, mapas. E, no centro de tudo, uma pasta marcada com o nome: Caio Alencar. Lívia sentiu as pernas fraquejarem. Augusto a observou por um momento e então falou: Seu pai me contratou antes de morrer. Ele sabia que estava sendo seguido. Sabia que algo ruim estava para acontecer, disse, puxando uma cadeira para ela. E tinha certeza de que sua filha um dia iria procurá-la. Lívia prendeu a respiração. Seguido, por quem? Augusto abriu a pasta. Dentro, havia fotos, Caio sorrindo, Caio ao lado de uma mulher que ela reconheceu vagamente como sua própria mãe, e outras fotos mais perturbadoras. Imagens granuladas de carros estacionados em esquinas, homens observando à distância, janelas fotografadas de longe. A família Alencar não queria que Caio tivesse contato com você, explicou Augusto. Eles sempre controlaram tudo. Dinheiro, reputação, e qualquer ameaça a isso precisava ser eliminada. E, meu pai morreu como? Perguntou Lívia, com a voz embargada. Disseram que foi um acidente de carro. Não foi acidente, Lívia. Ele foi forçado a sair da estrada. E nunca investigaram porque os Alencar têm poder para silenciar cidades inteiras. Um arrepio atravessou seu corpo. Eles mataram meu pai, para que eu nunca soubesse da verdade. Augusto assentiu. E agora sabem que você descobriu. É por isso que te seguiram. Lívia sentiu o coração congelar. A sombra na janela de seu apartamento. A porta destrancada. As marcas no chão. Tudo se encaixava. O que eles querem agora? Perguntou. Augusto se virou, indo até uma gaveta trancada, da qual tirou um pequeno pendrive. Seu pai me entregou isso. Disse que, se algo acontecesse com ele, este arquivo seria suficiente para derrubar a família Alencar. Provas de lavagem de dinheiro, subornos, acidentes encobertos, tudo. Ele colocou o pendrive nas mãos de Lívia. Mas agora, só você pode decidir o que fazer. Antes que ela pudesse responder, um estrondo ecoou do lado de fora. Os dois congelaram. Passos. Pelo menos 3 pessoas. Rápidas. Determinadas. Augusto apagou as luzes num reflexo. Eles nos acharam, sussurrou. Lívia sentiu o estômago despencar. A porta traseira explodiu para dentro. Augusto empurrou Lívia atrás de um móvel. Corra pelos fundos. Vá para a estrada. Ordenou ele, desesperado. Mas e você? Eu já vivi minha vida. Você ainda tem a sua. Va. Os homens entraram, armados, vestidos de preto. Augusto levantou as mãos. Lívia, escondida, observava com a respiração suspensa. Onde está ela? Perguntou um dos homens. Augusto sorriu de lado. Ainda tinha fogo nos olhos. Bem longe daqui. E então tudo aconteceu de uma vez. Um disparo. Um corpo caindo. Lívia mordeu a mão para não gritar. Ela correu pelos fundos como ele ordenara, atravessando o mato alto, até chegar à estrada. Um carro passava. Ela o parou desesperada, e o motorista, alarmado, deixou-a entrar sem questionar. Quando olhou para trás, a casa de Augusto já estava em chamas. O fogo subia rápido, iluminando a noite como uma pira. E, enquanto o carro arrancava, Lívia apertou o pendrive contra o peito, lágrimas silenciosas escorrendo. 2 meses depois, os jornais estampavam manchetes em letras garrafais. Escândalo: família Alencar é investigada por crimes financeiros. O conteúdo do pendrive, entregue anonimamente à polícia,
detonar a queda do império familiar. Prisões, processos. A verdade, enfim, viera à tona. Mas nada disso trouxe Augusto de volta. Nem Caio. Nem a infância roubada de Lívia. Ela caminhava pelo campo ensolarado da pequena propriedade que herdara do pai. O vento balançava a grama, e pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu paz. Pegou a carta amarelada do pai mais uma vez. Eu sempre quis te conhecer. Lívia fechou os olhos. Eu também, pai, murmurou. Ela sabia que ainda tinha um longo caminho para reconstruir a própria identidade. Mas agora, finalmente, podia seguir em frente, livre das sombras, livre das mentiras, livre da família que tentou silenciá-la. E enquanto o sol se punha atrás das colinas, ela sentiu, pela primeira vez, que a vida não estava desmoronando. Ela estava começando.